Você começou a ver resultados no Fibromulheres dentro de quanto tempo? Um mês e meio, mais ou menos, 2 meses, já comecei a ter uma visão diferente, né? E já comecei a perceber que devagarzinho as coisas estavam melhorando, estavam, né? Eu estava ficando sem dor, eu acordava, eu conseguia dormir, eu acordava mais descansada. E eu sempre tive dificuldade para dormir, eu ficava 2, 3 horas para conseguir dormir. Então, eu tinha que deitar cedo. Quem acorda cedo tinha que ter um horário, né, para deitar mais cedo. Então, já começo a ver se eu consigo dormir, e para mim tá melhor essa parte, acordar descansada, rendo mais do serviço. Em média, você pode jogar quanto, assim, mais ou menos por mês? R$ 700, mais 700 ou menos. reais. Mês mais, outro mês menos. Fazendo mais a hidroginástica, mais o pilates, então isso tudo aumentava, mais outro tanto desse por mês. Eu sei que tem gente que gastou muito mais que isso, né? Mas E mesmo assim, sei, olha só, R$ 700 são R$ 8.000, praticamente R$ 8.000 no ano. sim, É muita coisa, dá é, uma viagem, dá um carro, uma entrada de um sim, carro. E eu você já falou uma coisa que acho interessante a gente abordar aqui em relação à questão do seu perfil, né? Que eu vejo algumas mulheres com fibromialgia passando e sofrendo calada, não compartilha com a família, deixa que eu sofro aqui. O que que acontecia aí dentro de você na época que você sentia dores da fibromialgia, que você ficava mais na sua, quietinha e não compartilhava muito com a sua família? conhecimento da própria fibromialgia, tudo que envolvia ela. Quando o médico me diagnosticou com fibromialgia, na verdade, assim, eu não me interessei tanto, eu sabia que era uma doença que ela tinha fundo emocional, que era multifatorial, né? Atingia várias áreas do organismo, mas eu nunca estudei, nunca fui ver como era, todos os malefícios que ela traz para o organismo, né? E o que eu podia fazer em contrapartida de benefício para mim mesma. Então, eu desconhecia que todo esse cansaço era da fibromialgia, entendeu? Tudo que eu estava passando, eu achava que era um cansaço, mas mesmo assim, eu ainda parava. Falei, puxa, mas há um tempo atrás eu conseguia fazer várias coisas, hoje eu já não consigo. Mas será que é a idade? Será que é o cansaço? Mas assim, falar que era A cara de tudo novinha, a mas já tem uma idade, viu? fibromialgia, eu desconhecia, eu nunca fui a fundo. Ah, vamos tratar e vamos trabalhar, vamos fazer, vamos bola para frente, né? Vamos levando. Mas era mais pelo desconhecimento de todo o quadro, de tudo que você aborda aí no Fico Mulheres, que às vezes eu falava, é só cansaço, vou ficar quietinha, não vou sair, ou, né? Mas por isso, hoje eu já consigo ouvir as coisas e deixar de lado, né? Isso. Procurar saber se aquilo é verdade mesmo, se é real, pensamento, né? Coisas que às vezes você pensa que pode te levar a ficar angustiada, depressiva, né? Então eu já procuro investigar melhor, deixar de lado. Eu não gostei disso, eu falo, eu não gostei. Se eu É, fico quieta, eu tô, né, pegando para mim aquilo, eu tô atraindo para mim, mas se eu me ponho para fora, eu converso, eu falo, ó, não gostei, ou isso não tá certo, então eu já consigo falar. Mas eu nesse até último achava que mês, era meu temperamento, meu jeito de ser, de ficar quieta, porque, sei lá, cada um tem o jeito, né? Ah, eu já desabafo e falo logo, ou então eu já fico mais quieta, então eu já comecei a orar nessa área. teve uma mudança grande mesmo, assim, nesse último mês. Tiveram algumas situações em que eu vi ela enfrentar de forma bem diferente, situações assim, familiares, mas que eu vi o posicionamento dela totalmente diferente. Que eu falei assim, gente, mas é o que está observando, tá diferente. É a Jordana. Qual que é a sensação que você teve, Cíntia, quando você viu ela diferente? Assim, gente, alguma chavinha virou ali. Mas realmente, eu falei assim, gente, ela não é de fazer, não é de agir assim, não é de falar assim. Eu fiquei realmente observando, eu falei, tá diferente, mas E É você falou verdade. dessa questão do ficar quieta, né? E aí
Nem mal você estava entendendo o que estava acontecendo com você, quanto mais compartilhar com a sua família o que estava acontecendo, né? Eu entendi isso quando você fala de Uhum. ficar mais calada. E em relação às dores, Liliane, quando você trouxe, olha, eu via tantas mulheres com muito mais dores do que eu, né? As minhas dores estavam aqui, eu fazia minhas coisas, eu não parava. E tem algumas mulheres que se comparam, né? Ah, minha dor tá tranquila, tá tranquila, então eu vou levando. Como que você percebe Não é isso bem hoje? Eu sei que cada um tem um limiar de dor. Uns suportam mais, outros menos. Então, quem suporta menos a dor, eu imagino, seja o caso de pessoas que ficam acamadas, que não conseguem sair para trabalhar. Então, eu imagino, né? Eu falo que a minha dor não é maior ou igual, Sim. mas sim, que não é bem dor, esse limiar de dor, mas é o quanto a pessoa suporta. Então, eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo minhas atividades normal, em casa, para mim não foi um impedimento, né? Uhum, Falta de ter dor, mas que a dor existe, que a dor é grande, uhum, né? Ela não deixa de ser presente em todo momento. Você acordar com dor, você trabalhar com dor, você deitar com dor, e isso ser uma rotina dia, semana, mês após mês, mina o sistema nervoso. sim. Então, às vezes, a gente fica exausta, mas por conta, né, dessa parte. E é onde que tem a ansiedade, a depressão, né, a dor, deixa ficar mais calma, quieta. Eu falo, a vida não para porque você tem dor, tudo continua. Ninguém vai pensar na sua dor para te tratar, para falar, não para, né? Você tem que fazer acontecer. Eu lembro que você falou uma coisa numa videoaula no YouTube que você No lançou portal, antes você do fala? Mulheres. Ah, sim. Você falou assim que se você quer que algo aconteça, você tem que fazer e não esperar que os outros façam por você. Então foi uma das primeiras coisas que eu ouvi que me chamou a atenção. Então eu falei, não, eu tenho que seguir, eu tenho que fazer acontecer alguma coisa diferente, né? E eu acho que foi por isso que eu fui indo, fui insistindo, persistindo, procurei o curso e fui fazendo todas as orientações que Uhum. vocês deram ali, eu acho que deu certo.